Começou a prospecção, você quer a conexão, certo? Mas e aí? Você teve um primeiro contato. Talvez ele não seja por e-mail, talvez você tenha conseguido ver um touchpoint de telefone. Como fazer para começar a falar com seu lead? A gente pode tratar de N coisas nesse caminho, como quebrar gelo e todo o restante, mas o principal que você, prospector, vai precisar entender é: você tem que rodar o Spin Selling. O Spin Selling ele surgiu lá na década de 70 com o Neil Rackham. Ele era justamente um cara que estava fazendo pesquisas através de uma consultoria que ele tinha para grandes empresas que queriam entender como era vender, como era mais efetivo vender. Por que que um vendedor vende melhor que outro? E ele conseguiu angariar fundos suficiente para rodar uma pesquisa gigantesca, a maior pesquisa feita até aquele momento sobre vendas. É uma das maiores até hoje também. E aí o que ele conseguiu aprender através dessa pesquisa? Em primeiro lugar, e o grande ensinamento do Spin: você não vende para ninguém tão bem quanto aquela pessoa vende para si mesma. Ou seja, se o vendedor sabe direcionar a pessoa a pensar que ela mesma está tomando as decisões, está assumindo tudo aquilo que é dito como ela pensou naquela razão, naquela lógica, naquela linha de raciocínio, é mais fácil dela comprar do que se você ficar forçando ela a pensar da sua maneira. E como que isso acontece? Em primeiro lugar, você não faz declarações, você faz perguntas, porque as perguntas estimulam o raciocínio dela e ela sente que as conclusões são tiradas e são tomadas por ela mesma. Então, se você se sente o responsável por chegar a uma conclusão, você aceita ela com muito menos rejeição do que se você tivesse ouvido um fato de alguém. Isso é bem simples. Imagina seu amigo que está discutindo política com você e que ele é desarmado quando você faz perguntas ao invés de você simplesmente declarar que você gosta do Bolsonaro. Isso funciona. Só brincadeira, galera. Mas vamos lá. A gente está tratando desse tipo de assunto. No final das contas, dentro de uma call, eu estou falando com o meu lead sobre coisas que talvez não interessem a ele. E é muito mais simples eu começar a perguntar. O trabalho do vendedor é ser um consultor ao longo de todo o processo de vendas. Por isso que o Spin Selling ele trouxe a lógica da venda consultiva para o nosso dia a dia. E aí ele passa por 4 etapas. Situação. Qual é a situação atual do meu lead? Qual é o cenário dele? O que ele está passando? Fechou. Problema. Quais são os problemas que ele vivencia? Quais deles eu consigo resolver? Implication. As implicações dos problemas levam a quê? Quais são as consequências que ele sofre a partir de todos esses problemas? E as implicações, acho que um erro muito grande de vendedores em geral é considerar que as implicações elas são apenas negativas. Existem implicações positivas da sua solução, que vão ser tratadas no momento do need payoff, que para a tradução a gente fala de necessidade de solução. Nesse momento, é onde você vai voltar para o implication e trabalhar implicações positivas ao conseguir uma solução para aquele problema. Só para você ter uma noção, lá no Spin, o Neil Rackham fala que todos os melhores performers, eles chegam na implicação e trabalham muito bem, gastam muito tempo com implicação dos problemas. Por quê? Porque eles estão conseguindo demonstrar o que aquele problema causa dentro de cada um daqueles leads. Voltando um pouquinho lá atrás, é só você pensar naquele modelo de e-mail do Twist the Knife. Eu evidenciei um problema, mas eu estou virando a faca com ele. E aí dói. E quando dói, se torna prioridade para fechamento. A gente tem uma lógica aqui dentro do Outbound, do Lucas, que é um cara aqui do nosso time que trouxe isso para a gente. E o que ele fala? Ele fala que a gente tem 2 gráficos, um de autoconfiança e outro de comprometimento do lead ao longo do Spin Selling. O primeiro de autoconfiança, ele vai tratar inicialmente de quando eu estou começando a conversar com o lead, ele tem uma confiança muito grande que ele está bem, ou que ele não tem um problema gigantesco. E quanto mais ele entende a situação dele, o cenário dele, ele entende que ele tem alguns problemas e as implicações desse problema, ele chega no final com uma autoconfiança de que ele consegue resolver tudo muito menor. E essa autoconfiança, ela torna ele um cara dependente de você, ou pelo menos ele quer esse suporte. Do outro lado, ele tem um comprometimento. Por que ele vai se comprometer com você ao longo desse processo? O primeiro compromisso dele contigo é o compromisso de problema, depois que você entender o cenário dele. A partir daí, você vai ter
todo o trabalho de implicação, ele aumenta o compromisso do problema por entender o quanto que aquele problema é doloroso para ele, e por fim, ele entra na necessidade de solução, fazendo o compromisso de solução, que é o último passo que você faz com o seu lead antes de enviar uma proposta. O prospector ele não roda todo o spin, mas em compensação, ele vai garantir um processo de conhecimento, reconhecimento e todo o restante que você precisa de pesquisa para ter uma venda consultiva de qualidade. Entendido? Então, fechado.